Dizem que as coisas não é tão simples como parece ou que as coisas não são como a gente quer. Eu só queria saber por que as coisas com o São Paulo tem que ser tão difícil, tão impossível. Porque a gente está vendo muitas coisas nos últimos anos, muitas coisas no extracampo. Só que dentro de campo a gente vê muita cagada, né? O São Paulo tem um bom elenco montado por essa diretoria, né? A última que passou, né? Porque na minha cabeça, um time que tem 15 desfalques por jogo e ainda assim consegue terminar em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que mostra a força do elenco. Um time que já foi campeão de Copa do Brasil em tanta crise. Ah, mas o Corinthians já foi campeão também, Phelps, 2 vezes o ano passado, vivendo a mesma crise. O Corinthians já caiu, rapaziada. O São Paulo que não pode cair. Ah, mas tal time já caiu. São Paulo que carrega esse peso de ser o maior clube do Brasil. Então São Paulo não pode cair. E quando a gente fala de elenco, a gente está falando de bola, futebol. E por ser um elenco forte, não um elenco que deveria ter no São Paulo, um elenco à altura do São Paulo, mas um elenco bom e forte, a gente está falando, né, futebol dentro do campo. Só que quando a gente vê por esse lado, a gente tem que esquecer a diretoria, né? Exclusivamente esquecer. Porque aí é serviço do técnico. Que o técnico é o principal jogador. O técnico, quando começa o jogo, ele é o principal dirigente. Ele é tudo dentro de um time profissional de futebol, ou amador, ou que está de tudo, né? E eu sou um dos últimos que eu falei oitavo lugar, muito por causa do Crespo, que pega o São Paulo na zona de rebaixamento, né? E leva o São Paulo para o oitavo lugar. Todos os técnicos têm insistências imbecis. O Dorival, campeão de Copa do Brasil, tinha dele. Não sei quem, tinha dele. Todos têm. Só que a insistência do Dorival Júnior levou ele a um título, né? A um auge. Eu espero que a insistência do Crespo não leve ele a um fracasso, que tudo indica. E ele está cometendo um erro que está passando contra o Flamengo, quer dizer, contra o Santos, né? O Flamengo não soube aproveitar, o Palmeiras sim. Escalando Bobadilha, por exemplo, que de 10 jogadas erra 9, né? O Palmeiras não perdoou o Bobadilha, fez gol em cima do erro dele. Errou contra o Flamengo, errou contra o Corinthians, erra contra o Santos hoje de novo. E ele continua no time. Então, nesse caso, a culpa não é nenhuma da diretoria. Então, por que as coisas não têm que ser tão simples como realmente deve ser? É uma decisão unânime que o Bobadilha é um jogador inútil para o time do São Paulo. O Tapia, eu odeio o Tapia. Para mim, um dos piores que eu já vi vestindo a camisa do São Paulo. De atacante, então, se não o pior, né? Mas ele tem alguma qualidade. Ele sabe se posicionar, né? E acaba fazendo alguns gols. Me falem a qualidade do jogador Bobadilha, rapaziada. Que ele já provou acabar com o esquema do Crespo e o Crespo continua escalando o Bobadilha. Vamos ver até quando vai isso daí? Eu imagino que não muito longe. Porque vai chegando nas fases finais de mata-mata, por exemplo, no Paulistão, o Palmeiras não vai perdoar, rapaziada. O São Paulo vai trombar o Palmeiras de novo no mata-mata de Paulista, que aqui no estado de São Paulo a gente sabe. O Palmeiras é o time mais forte, né? Então o São Paulo vai chegar e vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras, mais uma vez, não vai perdoar Bobadilha. E vai acabar passando. São Paulo tem time, muito time, para ganhar do Palmeiras lá ou aqui no Morumbi. Mas vai acabar saindo por causa de uma insistência idiota de um técnico limitado. Que eu sou um dos únicos, se não o único que defende esse Hernan Crespo, só que hoje eu tomei um banho de água fria. Quando você vê a escalação do São Paulo e a forma de jogar do São Paulo, você vê claramente que o Crespo é um time de técnico pequeno. Essa escalação que ele fez hoje não foi a primeira vez, porque das outras vezes tinha eu aqui para defender ele. Passava aquele pano, não criticava ele nominalmente, falava apenas da insistência dele com o Bobadilha. Mas hoje foi um banho assim como eu já tomei do jogador Caleri, né, do Luciano, né, que eu esperava muito deles, do Arboleda, e eu vi o que eles realmente são com jogos mais decisivos. E o Crespo, jogo a jogo, ele vai provando ser um técnico time pequeno. Qual era a intenção do Crespo vencer o jogo hoje?
O Crespo entra com 3 zagueiros, o Crespo entra com 3 volantes, o Crespo entra com 2 atacantes da mesma posição, 2 atacantes pesados, não coloca um ponta velocista, um cara para furar a linha, ou um meio armador que tem o Pedro Ferreira, que já provou ser um moleque muito bom de bola, um meio armador que também para quebrar a linha, para tentar alguma coisa diferente. Como é que o São Paulo ia vencer a partida? O que o Crespo esperava de um primeiro tempo tão inofensivo como foi o primeiro tempo do São Paulo? Eu esperava alguma coisa diferente disso? Se espera, eu tenho preocupação com a mente, com o mental dele, né? Porque eu acho que a questão dele ser bom ficou para ser jogador. Porque a partir do momento que ele vira técnico, eu acho que as coisas mudaram. Porque o São Paulo teve uma chance de gol com o Tapia, né? Porque o Bobadilla toca para ele e ele perde o gol. Foi a única chance do primeiro tempo do São Paulo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quando pegar um time mais forte que o Santos, que não é difícil de encontrar, esse time do Santos é ridículo, um time em crise, um time, nossa, limitadíssimo, frágil, sem ninguém, todo desfalcado, de tudo pro São Paulo levar os 3 pontos de lá, o Crespo faz tudo ao contrário. Deixou praticamente o time inteiro, os jogadores que poderiam fazer gol, jogada diferente, tudo no banco. A pergunta é, por quê? O Bobadilla jogou todos os jogos até aqui. Por que não poupar esse filho da puta aí? Por que tem que poupar Marcos Antônio? Por quê? O Luciano entrou bem hoje de novo. Por que tem que poupar ele? Ferreirinha não joga por quê? E o Luca? E o Pedro Ferreira? Então, rapaziada, faz de tudo pro São Paulo não ir bem. Na minha cabeça, eu acho que o Crespo odeia o São Paulo, rapaziada. E aqui eu não defendo esse argentino limitado, um técnico limitado, não tem mais o que falar. Não tem, o São Paulo tá empurrando, rapaziada, os resultados com a barriga. Vai chegar uma hora que não vai dar certo, não tem como dar certo um time que tem Bobadilla jogando, não tem como. Vamos para os pontos negativos. Deixa eu falar primeiro dos pontos positivos. O Lucas entrou mais uma vez muito bem. Tá voltando ao que era, eu espero, mas tô gostando demais. O Marcos Antônio dispensa comentários, né? Luciano entrou bem, os 3 estavam no banco. E por coincidência, quando os 3 entram, na primeira jogada dos 3 sai uma tabela e uma falta perigosa pro São Paulo. Mas é apenas uma coincidência. O idiota sou eu, o burro sou eu. O cara que deveria ser um profissional da bola, que é o Crespo, um técnico estudado, um ex-jogador bom de bola, não sabe isso? Como que ele não sabe e eu sei? Não é possível. Tem uma coisa errada, rapaziada. O Mike, mais uma vez, muito bem. O Mike mudou a maré dele, não sei o que aconteceu. Se viu algum vídeo motivacional, eu realmente não sei. Mas o Mike tá muito bem. Tá jogando muito. Hoje, mais uma vez, bem. O ponto negativo principal daqui é... Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguns jogadores vêm e vão. Alguns já fez algo na carreira. Outros não. Tem jogadores ruins que eles fazem algumas coisas pelo São Paulo, só que eles não têm o valor que merece, né? Alguns mais e outros menos. O que o goleiro Rafael fez para jogar no São Paulo Futebol Clube? O goleiro Rafael, ele foi reserva a vida inteira dele, né? E no São Paulo ele tem que ser o titular, né? Qual foi o destaque do Rafael na carreira? Né? Porque a torcida do São Paulo adora ele. A torcida do São Paulo ama o Rafael. Porque quando eu critico o Rafael, meu Deus do céu, como aparece defensor dele. Só que esse tipo de torcedor eu não considero como um torcedor. Porque eu comecei a acompanhar o São Paulo na pior fase da história do São Paulo. Mas nem por isso eu me contento com a meba. Nem por causa disso eu me contento com um jogador horrível. Com um jogador que jamais deveria vestir a camisa do São Paulo. Eu não espero um Rafael que é nota 2, 3 no gol do São Paulo. O Rafael devia ser no São Paulo o que ele foi a vida inteira dele. Um goleiro reserva, somente isso. O São Paulo deveria ter um Rogério Ceni no gol do São Paulo. Agora, se você tem um argumento idiota que nunca mais vai existir um Rogério Ceni, será que nunca mais existiu um Dida, um Marcos, um Cacilha? Nunca mais vai existir um Neuer? Todos esses goleiros que eu citei, fora os outros, os clubes colocou outro no lugar, que deram conta do recado. Por que no São Paulo não? Até quando tem que ver o Rafael no gol do São Paulo? Ah, eu já sei, porque a torcida do São Paulo ama o Rafael. Se contenta com migalha.
Eu não vi o Rogério Ceni, eu não vi o Zete, eu não vi Valdir Pérez, mas eu tenho certeza que o gol do São Paulo é uma referência. O gol do São Paulo não merece ter um goleiro que foi reserva a vida inteira. Não merece. Então, rapaziada. O São Paulo não merece pouco. O São Paulo merece muito. E o Rafael não dá mais. O próximo ponto negativo, rapaziada, é o Bobadilha. Só que o Bobadilha, eu já, sinceramente, eu tô perdendo a paciência. Já falei o que tinha pra falar do Bobadilha. O Crespo vai acabar sendo demitido por causa do Bobadilha, pela assistência idiota que ele tem nele, né? E o último aqui é o Pablo Maia. Rapaziada, e o Pablo Maia, hein? O que aconteceu com ele, hein? Acho que depois da lesão dele, às vezes você pode desaprender a jogar bola, né? Igual você desaprende a andar de bicicleta. Talvez, pode ser. Eu não sei. Mas bizonho hoje, mais uma vez, como vem sendo nos últimos jogos. Bom, rapaziada, é isso. São Paulo, jogando contra o seu próprio técnico, consegue um empate, um bom resultado fora de casa. A ver a sequência aí, a ver que o Crespo acorde pra vida enquanto é tempo. Rapaziada, como sempre, que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. E como sempre, rapaziada, vamos São Paulo.